Era uma manhã aparentemente comum. 24 de março de 2015. O céu europeu estava limpo. A visibilidade era boa. No aeroporto de Barcelona, passageiros embarcavam como em qualquer outro dia. Muitos voltando de férias, outros a trabalho, e até mesmo uma turma de estudantes em viagem escolar. O avião, um Airbus A320 da companhia Germanwings, subsidiária da Lufthansa. O destino? Düsseldorf, Alemanha. Às 9h27 da manhã, a aeronave se comunicou com o Centro de Controle Aéreo de Marselha, na França. Tudo parecia dentro do esperado. O comandante repassou as autorizações, confirmou a rota e seguiu para o ponto de cruzeiro. Era só mais um voo comum, como milhares que cruzam os céus todos os dias. Mas por trás da cabine escondia-se um detalhe que mudaria tudo. Poucos minutos depois da decolagem, algo começou a chamar a atenção dos controladores franceses. A altitude do voo estava levemente abaixo do padrão, cerca de 30.000 pés, 2.000 abaixo do habitual. A princípio, poderia ser uma falha no radar, uma mudança programada, uma simples instabilidade, mas a descida não parava. Pelo contrário, estava acelerando. O centro de controle tentou contato com a cabine. Chamaram 1, 2, 3 vezes. Silêncio. Tentaram mudar de frequência. Nada. Outros aviões próximos também tentaram, mas nenhuma resposta veio do voo 9525. Às 9h40, o radar perdeu totalmente o sinal da aeronave. Imediatamente, os protocolos de emergência foram ativados. O voo havia desaparecido, e junto dele, 150 vidas. Às 9h41, o Airbus colidiu com uma montanha nos Alpes franceses, numa área remota, sem estradas, sem acesso terrestre. O impacto foi devastador. A fuselagem se despedaçou completamente. Não houve sobreviventes. A equipe de resgate precisou ser levada por helicóptero. O cenário era de horror. Pedaços do avião espalhados por uma área enorme, mas todos extremamente pequenos, como se a aeronave tivesse sido pulverizada. Entre os passageiros, havia famílias inteiras, profissionais, turistas e até uma turma de adolescentes voltando de uma excursão. Uma geração de sonhos foi encerrada em segundos. Naquela mesma semana, as 2 caixas pretas foram localizadas. Mesmo danificadas, ainda continham parte do que poderia esclarecer o mistério. E o que elas revelaram abalou até os investigadores mais experientes. A queda havia sido deliberada, mas não por terroristas, não por sabotagem externa. O avião foi derrubado por alguém que estava dentro da cabine de comando. Às 9h30, o comandante saiu da cabine para ir ao banheiro como qualquer outro voo. Enquanto ele estava fora, o copiloto reprogramou o avião para iniciar uma descida contínua. Às 9h34, o comandante tentou voltar. Chamou pela intercomunicação. Digitou o código de segurança no painel. Bateu na porta com força. Usou todos os métodos de emergência possíveis. Nada funcionava. A porta da cabine estava trancada com o modo de segurança ativado. Após os ataques de 11 de setembro, os aviões passaram a contar com portas blindadas, impenetráveis, capazes de resistir a ataques armados. Era uma medida para proteger os pilotos, mas ali, ela estava sendo usada contra eles. Normalmente, para entrar na cabine, o tripulante usa um interfone e digita um código no teclado. Isso aciona um alarme interno. Se os pilotos estiverem bem, eles liberam a entrada com um botão. Mas existe também um modo de bloqueio total. Se o piloto dentro da cabine suspeitar de uma tentativa de invasão ou quiser impedir qualquer entrada, ele pode ativar o modo lock, que desativa todas as tentativas de acesso, inclusive as emergenciais. Foi isso que o copiloto fez. Ele trancou completamente a porta e ignorou todos os pedidos, sinais e tentativas de arrombamento. O gravador de voz captou sons fortes, pancadas violentas.
O comandante tentava derrubar a porta à força. Os passageiros começaram a perceber que algo estava errado. O silêncio se tornou tensão. A tensão virou pânico. Dentro da cabine, o copiloto mantinha o curso, uma descida constante, fria, programada. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia que estava levando todos ao fim. E não hesitou. Às 9h41, o voo se chocou contra a montanha. O comandante Patrick Sondenheimer tinha 34 anos. Era pai de 2 crianças. Tinha milhares de horas de voo e era conhecido por sua seriedade e competência. Passou seus últimos minutos tentando salvar a todos, tentando derrubar a porta, gritando, lutando, resistindo até o último segundo. O copiloto Andreas Lubitz tinha 27 anos. Desde pequeno sonhava em voar. Tinha pôsteres de aviões no quarto. Era obcecado pela aviação. Entrou na escola de pilotos da Lufthansa ainda jovem, mas interrompeu os estudos após sofrer um colapso psicológico. Foi diagnosticado com depressão profunda e distúrbios hipocondríacos. Passou meses em tratamento psiquiátrico. Mesmo assim, foi liberado para voltar a voar, com a condição de não apresentar novos surtos. Nos meses antes da tragédia, o copiloto voltou a apresentar sintomas: visões estranhas, sensação de cegueira, medos irracionais. Consultou diversos médicos, recebeu afastamentos, mas escondeu tudo da empresa. Ninguém o impediu de continuar pilotando. Pior, ele pesquisou propositalmente como funcionava o sistema de bloqueio da cabine no Airbus A320. No voo de ida, testou discretamente o comando. No voo de volta, executou o plano. Mas como um piloto com histórico de depressão grave conseguiu continuar voando? Porque o sistema depende da boa-fé do próprio piloto. Os exames mentais são superficiais. A empresa só age se o próprio piloto se declarar inapto. Médicos o consideraram incapacitado para voar. Mas nenhum deles avisou a companhia. Por quê? Talvez acreditassem que ele era perigoso apenas para si mesmo. Talvez tenham temido repercussões legais. Ou talvez fosse o peso da cultura alemã, que preza pela privacidade extrema. A verdade é que a fronteira entre saúde mental e risco público ainda é um tema delicado e mal resolvido. Depressão não faz de alguém um assassino. Mas a ausência de monitoramento psicológico sério pode, sim, permitir que tragédias como essa aconteçam. É um debate que exige ética, sensibilidade e responsabilidade. Mas enquanto especialistas discutem, 150 pessoas perderam suas vidas. Depois do acidente, a Agência Europeia de Segurança Aérea propôs mudanças. Exames psicológicos mais frequentes. Obrigatoriedade de 2 tripulantes na cabine o tempo todo. Algumas companhias adotaram a medida. Outras, como a Lufthansa, voltaram atrás. O nome Germanwings foi aposentado. A empresa foi rebatizada como Eurowings. As famílias foram indenizadas. Mas nenhuma quantia pode substituir uma vida. Essa história não é apenas sobre um voo que caiu. É sobre falhas humanas, negligência médica, brechas no sistema e o lado obscuro da mente humana. É sobre como, mesmo em um mundo tecnológico, a saúde mental continua sendo um ponto cego. E é sobre um comandante que lutou até o fim. E um copiloto que desistiu de tudo e levou todos com ele. Quando embarcamos em um avião, geralmente não pensamos 2 vezes. Nos sentamos, colocamos o cinto, esperamos a decolagem. Confiamos quase cegamente em 2 figuras que nunca veremos durante o voo: os pilotos. São eles que têm o poder absoluto nas mãos. São eles que comandam, controlam, decidem. E são eles que, em momentos de emergência, precisam manter a calma que nós não conseguimos manter. Mas e se o perigo estiver exatamente onde não esperamos? E se o maior risco não estiver do lado de fora da aeronave? Mas sentado na cabine de comando, olhando o horizonte com um sorriso vazio? Um piloto não carrega apenas um uniforme. Carrega o peso de centenas de vidas. Carrega o cansaço acumulado de noites mal dormidas, jet lags e pressões silenciosas.
carrega o medo de errar, porque o erro de um piloto não é corrigido com um pedido de desculpas. É corrigido com tragédia. Agora imagine isso em alguém psicologicamente instável. Imagine uma mente despedaçada, cercada de pensamentos suicidas, voando a 10.000 metros de altura, com 150 vidas sob seu comando. Esse é o verdadeiro pesadelo. E o mais aterrorizante, é quase impossível detectar. Depois do 11 de setembro, a indústria da aviação fez o que era necessário, blindou as cabines, fechou as portas, criou protocolos à prova de sequestros. O que ninguém imaginava é que um dia o sequestrador seria o próprio piloto. A porta blindada, feita para proteger os passageiros, se tornou a prisão do comandante. O homem que poderia impedir a tragédia ficou do lado de fora. Sem acesso, sem controle, sem tempo. A armadilha foi perfeita e mortal. Existe um mito cruel que envolve profissionais como pilotos, cirurgiões, bombeiros, soldados, o de que são invencíveis. Mas por trás dos óculos escuros e da voz firme no rádio, existem seres humanos. Seres humanos que adoecem, que choram, que entram em colapso. Estudos indicam que quase metade dos pilotos comerciais já enfrentou algum tipo de sofrimento mental ao longo da carreira. Ansiedade, depressão, estresse extremo. Mas poucos falam, porque se falarem, correm o risco de perder a licença. Então o que eles fazem? Eles escondem. O caso do voo 9525 não foi o único. Em 2013, em Moçambique, um comandante deliberadamente derrubou um avião com 33 pessoas. Em 2018, um funcionário de solo no Rio roubou um avião vazio e o derrubou de propósito, depois de conversar com a torre de controle e dizer: "Tenho alguns parafusos soltos." São exceções? Simulation. Mas mostram que não basta olhar para a técnica. É preciso olhar para o psicológico. Um piloto pode ter milhares de horas de voo, experiência militar, prêmios, e ainda assim estar quebrado por dentro. E como identificar isso? Essa é a pergunta que nenhuma máquina consegue responder. Esta história é mais do que uma tragédia aérea. É um alerta. É sobre como um sistema pode estar perfeito tecnicamente, mas falho humanamente. É sobre como a mente humana, invisível a scanners e controles, pode esconder os maiores perigos. E é sobre como a confiança, quando colocada na pessoa errada, pode ser uma sentença de morte. A história do voo Germanwings 9525 não pode ser esquecida. Cada passageiro tinha um nome, um rosto, uma história, e todos confiavam que aquele voo os levaria para casa. Mas o que encontraram foi o fim. Um fim que poderia ter sido evitado.